Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Erivan Lopes. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí e que conversa com a gente sobre este e outros assuntos. Presidente, como é que esse assunto tem preocupado o Tribunal de Justiça e como esses novos acordos com a Secretaria têm apontado para soluções para o problema? Quero primeiro tranquilizar a população piauiense que o Tribunal de Justiça e todos os seus juízes têm consciência do problema e vem tentando solucioná-lo já há pelo menos 3 meses. Nós nos antecipamos a essa onda de motins que houve nos outros estados e que talvez por esse motivo nós não tivemos esse tipo de problema aqui. Mas eu queria fazer um registro ainda, Joelson, que infelizmente nós temos ainda a cultura do encarceramento temporário, provisório, cautelar, né? É preciso conhecermos esse vício, né? Ele não está impregnado apenas no juízo do Piauí e muito se deve também à questão da pressão da mídia e que ela se agravou em razão agora das mídias sociais. Você acha que o medo que as pessoas têm da violência força a polícia, força a justiça a manter presos pessoas que não deveriam? Induz. Quando você vê, como o fato que aconteceu há poucos dias aqui no estado do Piauí, em que um juiz, né, cumprindo o seu dever constitucional de restabelecer a liberdade de um acusado de apenas posse ilegal de arma, né, e que não havia sido condenado, né, não havia sido condenado. Você refere-se ao caso do juiz Lirton Nogueira? Isso, em que ele permitiu que o indivíduo fosse fazer o concurso, ele não mandou ele ser policial no militar lá, não. Quem faz o recrutamento dos policiais militares no Maranhão é o concurso de lá. O que ele fez é uma pessoa que é acusado, que não foi julgado, que não foi condenado ainda, permitiu que ele fosse fazer o concurso. Você imagina a hipótese de amanhã essa pessoa ser absolvida. E ele não teve essa oportunidade de concorrer. Então, assim, a mídia toda parte para cima, foi matéria nacional, as redes sociais. Mas, presidente... Então, isso tem provocado a chamada cultura do encarceramento provisório. Para você ter uma ideia, nós chegamos já no estado do Piauí a ter 70% dos presos não sentenciados. Então, isso é uma situação absurda. Tudo bem, presidente, mas olha, veja só, o senhor está se referindo ao caso de uma prisão que a polícia fez de um homem que era acusado de envolvimento com uma quadrilha de arrombadores de banco. O senhor disse bem, envolvido. Ele só foi acusado, segundo o juiz me informou, de posse ilegal de arma de fogo. Ele não foi meter arma em ninguém. Ele teria guardado as armas, ainda que ele fosse acusado disso, ainda que fosse. O problema é que houve inversão de valores. É pouca gente que tem coragem de dizer isso na televisão. Mas eu digo porque eu sou juiz criminal há 7 anos. No Brasil se inverteu os valores. A Constituição diz assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A leitura que a mídia faz hoje, as redes sociais e o povo é assim. Uma vez acusado, o indivíduo é culpado até sentença penal absolutória transitada em julgado. Nós temos visto muitos desses casos. Essa avaliação, portanto, não é subjetiva. O doutor Lirton não tinha outra coisa a fazer. É isso que não tem. Dizendo. O juiz tem que filtrar. A prisão tem que ser constitucional. A prisão é constitucional quando há sentença penal condenatória transitada em julgado. Nas hipóteses em que ficar demonstrado efetivo risco ou para a instrução, ou para a ordem pública, ou para efetiva aplicação da lei penal, nessas hipóteses excepcionais é que o juiz deve mandar prender cautelarmente o acusado. A inversão é hoje. O juiz só estava cumprindo a lei. Todo mundo tem que prender, a ordem é prender. É por isso que o sistema prisional não aguenta mais. Tu sabe o que é que o sistema prisional tem feito hoje? Hoje todo mundo sabe que o sistema prisional brasileiro é dividido em facções. Então, o que é que o judiciário vem fazendo hoje, diante desse patrulhamento ideológico que há? Os juízes hoje não decidem mais com independência. Tudo é operação. Falta a independência. Por quê? Porque há esse patrulhamento ideológico, há esse patrulhamento... Eu vou concluir. O que acontece é isso. O juiz não pode mais decidir porque está todo mundo querendo mandar na decisão do juiz. Mas, presidente, desculpa, mas o juiz ele tem que decidir com independência, independente das pressões. Eu entendo dessa maneira. Pois mas a pressão é da imprensa. Mas a imprensa vê depois. Ele tem filhos, ele tem família, ele tem uma carreira que é exposta nacionalmente por uma decisão que ele apenas cumpriu a Constituição. Mas por quê? As pessoas são induzidas a pensar que quem for acusado já está condenado. Tem que ser preso. Nós temos que pensar assim. Tudo bem, no Estado de Direito... Isso eu concordo, é um erro. No Estado de Direito, o senhor me permita, no Estado de Direito, no Estado constitucional de direito, se tem que cumprir o que diz a Constituição. A pessoa tem direito ao devido processo legal, tem direito à ampla defesa. Se condenado, aí é que vai preso. Pra você ter uma ideia, 70% das pessoas que estão presas no sistema penitenciário do Brasil, do Piauí,
são pessoas que nunca foram julgadas. Se ele não foi julgado, como é que eu sei se ele é culpado ou não? E as pessoas que são julgadas depois de ficarem presas 1 ano, 2 e são absolvidas, quem vai reparar esse dano? Tá, 70% das pessoas estão presas e não estão condenadas por quê? Estão presas e estão condenadas por causa disso, que eu lhe disse, foi a primeira frase que eu disse aqui, é a política do encarceramento provisório. Ou seria hoje, a velocidade dos julgamentos no judiciário. Não é só isso não, não é só isso não. É porque hoje todo mundo foi acusado, tem que estar preso. O senhor tem uma ideia, né? Um caso aqui que eu não vou nominar, mas houve uma fraude num concurso aí. Criminosos habituais que punham em risco a ordem pública eram 8. Ao cabo e ao fim da investigação policial ficou provado. Você sabe quantas pessoas foram presas na operação de forma cautelar? Mais de 20. Então, isso tem um exagero, está na hora de botar os pés no chão. É preciso saber que o juiz criminal tem que julgar com a Constituição na mão, respeitando direitos fundamentais de liberdade, ao devido processo legal. Não é só apanhar. Nós estamos trabalhando, sabe como? Como inocentes úteis. Os senhores não precisa a sociedade saber. A gente pega um indivíduo com dois cigarros de maconha, autua e joga no sistema penitenciário. Ali é o chamado criminoso eventual. Você sabe o que acontece quando ele entra lá? Ele é capturado, ele é recrutado por uma facção criminosa. O sistema penitenciário embrutece ele. Quando ele volta um assaltante de banco, um latrocida. Mas você já está apontando um problema do sistema prisional, porque o sistema prisional não tem que estar pegando criminosos habituais e transformando em criminosos poderosos. O sistema prisional, dentro do sistema prisional, não tem nenhum preso da polícia, não tem nenhum preso do Ministério Público. Todas as pessoas que estão no sistema prisional são presas da justiça, porque hoje não existe mais prisão em flagrante. Prisão em flagrante tem que ser homologada pelo juiz. Correto. Se não for, o juiz é obrigado a relaxar ou decretar preventiva. Todo mundo que está no sistema prisional é preso da justiça. Não existe mais preso que não seja da justiça. Então, a justiça tem que ter esse compromisso. Saber que não pode funcionar como porta de entrada e de recrutamento de pessoas que, embora sejam potencialmente perigosas, na hora que joga dentro do sistema, aí você atendeu a uma demanda das organizações criminosas. Não estou dizendo que não é para existir prisão, não, que não exista prisão cautelar. Ela tem que ser melhor avaliada, para que nós não peguemos pessoas que são criminosas de menor potencial e jogue dentro do sistema, lá ele é recrutado pelas organizações criminosas e se transforma nesses criminosos que a gente vê todo dia, com assalto a banco, com roubo, com homicídio. Aí você está falando dos casos dos presos, que são criminosos eventuais, mas é aqueles que são violentos, que são presos, postos em liberdade, voltam a cometer crimes usando tornozeleiras eletrônicas, retornam para o sistema e cometem crimes aqui dos telespectadores, presidente, saber o que o senhor acha do uso da tornozeleira eletrônica, uma vez que é usado esse utensílio e muitos acabam, mesmo usando a tornozeleira, cometendo novos delitos. Pois é, aí é outro equívoco. O pessoal vem trabalhando contra a tornozeleira eletrônica. Olha, a tornozeleira eletrônica é um meio cautelar eficiente. Você não pode matar uma vaca por causa dos carrapatos, né? Ela é boa, ela é eficiente, ela substitui aquele encarceramento onde nós não temos espaço. Nós temos hoje, no Piauí, 2.200 vagas, tem mais de 4.600 internos. A média é essa, né? Então, essas soluções alternativas, como a colocação de tornozeleira, quantos praticaram o delito com a tornozeleira e foram identificados exatamente por conta da tornozeleira? Ela inibe. Agora, eu não posso pegar uma exceção, vamos que o sistema seja falho em 10%, mas os 90% já justifica. Não estou aqui defendendo essas situações de criminosos que já mostraram reincidência, todos têm que ficar lá. E o tribunal tem feito a sua parte. Tem avaliado os casos mais violentos. Nós temos feito a nossa parte. Para o senhor ter uma ideia, antes mesmo dessas rebeliões nos outros estados, nós criamos um grupo de juízes especiais e botamos aqui, não é mutirão para soltar preso, não. Nós identificamos as pessoas que estavam presos com processo nas várias criminais de Teresina e designamos juiz só para julgar processo com réu preso, só para sentenciar processo com réu preso. Depois desta etapa, nós entramos numa segunda etapa, que foi designação de juiz. Nós estamos trazendo juiz de outras unidades judiciárias para fazer a filtragem da prisão cautelar. Saber se aquelas pessoas precisam e, de fato, necessitam ficar presas. Nós temos situações que identificamos em que o indivíduo está preso há mais de 100 dias, o inquérito não foi nem concluído. Onde é que fica a presunção de inocência numa situação dessa? E as pessoas têm que, nesse caso, tem que soltar. Tem que soltar. Presidente, a gente tem que conviver e saber que tem que conviver com essas deficiências.
Não vai ser o sistema de justiça num país em que a economia não vai bem, em que a saúde não funciona bem, que a educação não funciona bem, não é o sistema de justiça que vai funcionar com perfeição. Tá certo. Presidente, nós temos aí, nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a visita da ministra Carmen Lúcia. Existe a possibilidade de que ela venha ao estado do Piauí? Não, desde que ela assumiu a presidência do Supremo, que ela vem adotando essa prática de visitar os estados, conhecer o sistema penal. Ela sabe que o sistema penal brasileiro é um sistema caótico e ela vem trabalhando para evitar isso. Ela tem uma frase que ela diz assim: ao fim da minha gestão, eu não quero que a lei do ventre livre não esteja vigente no país. A lei do ventre livre ela se refere àquelas mães que são mães dentro do sistema carcerário. Então, ela quer que todas as mulheres grávidas que estejam no sistema tenham um ambiente saudável e salutar para ter seus filhos e amamentar. Então, o inocente não vai nascer dentro da prisão. O Piauí, nós nos antecipamos, o último número que eu tenho, parece que nós só temos 3 mães amamentando no sistema penitenciário, mas o governo do estado já está montando uma casa de apoio a essas pessoas e essas pessoas serão transferidas para esta casa, né, que é um abrigo, para que essas crianças que não cometeram crime nenhum não fiquem recolhidas internas dentro do sistema. Além do mais, nós já corrigimos o sistema, aliás, o problema das pessoas com deficiência mental em conflito com a lei. Aqui, hoje, nós temos uma casa de recuperação, que essas pessoas elas são internadas para tratamento. Antigamente eram jogadas no manicômio. Sim. Hoje elas são tratadas. Mas muitas delas tiveram problema no âmbito da família. A família não quer receber. Então, nós temos uma casa que recebe essas pessoas e que trata. Então, quando ela chega aqui, ela não confirmou se via na sexta-feira, mas a pretensão que ela me disse era de vir instalar uma biblioteca dentro de uma das penitenciárias do estado do Piauí, doada pelo Ministério da Educação. Como se sabe que o ministro vem sexta-feira, é possível que ela venha. E nós sabemos que ela não vai encontrar um sistema perfeito, mas a nossa parte do Poder Judiciário nós temos feito.